Depressão é um tema muito complicado porque existe pouca informação a respeito e muito difícil de ser diagnosticado. Então eu vou dar aqui os 5 principais sintomas de depressão que você pode identificar no seu parente, no seu amigo. E por que eu disse que é complicado? Porque em geral a nossa cultura, a pessoa que está com depressão, eu vou dar inclusive aqui, que está no Google, né? Eu vou dar aqui os 5 sintomas mais frequentes. 1. Desânimo, apatia e tristeza constante. 2. Alterações no apetite e transtornos alimentares. Ideação, pensamentos suicidas. Sentimento de culpa constante. E o 5º, alterações do sono. Esses sintomas são difíceis de ser percebidos por quem convive com a pessoa que está iniciando no processo de depressão. E esse é um dos grandes problemas de se curar a depressão. Eu conheço casos que a família levou anos para perceber que aquela pessoa não estava com frescura, e sim estava com uma doença chamada depressão, que consta lá no CID, na área da psiquiatria. E é muito difícil de perceber, porque de repente a pessoa perde o interesse pela vida, já começa desistindo de coisas que ela gostava de fazer, já não tem mais aquele entusiasmo para fazer coisas simples, uma caminhada, resolver uma situação, enfim. A pessoa vai se embotando, vai ficando introspectiva, vai ficando para dentro. E o sinal característico é exatamente esse. Por que a pessoa deixa de fazer ou faz isso? Faz porque é muito difícil descrever o sentimento que está tendo, não consegue perceber que de repente eu perdi o ânimo para fazer coisas que eu gosto. Aí começa a dormir mal, porque acha que está com os problemas, porque os seus problemas se agigantam. Um simples problema no trabalho vira um monstro, um simples problema de comunicação na família vira outro monstro. Então a pessoa se vê indefesa, porque dentro de si tenta o resgate, tenta fazer alguma coisa, mas não encontra saída, não encontra uma janela para abrir e ver o sol. E é cada vez mais difícil dizer para o outro, eu estou sentindo isso, sentindo aquilo, porque a família trata com indiferença. A primeira coisa que faz é ficar negligente, perde a disciplina, já não tem mais nem vontade de tomar banho, de fazer as necessidades básicas, como se barbear quando é o homem, né? Ou a mulher pintar a unha, se depilar, que é tão comum, a vaidade feminina. Começa perdendo essas características, aí perde o emprego, porque já não tem mais a mesma eficiência para desenvolver a sua atividade funcional, econômica. E é óbvio, também no ambiente de trabalho é difícil de identificar que aquela pessoa está com um problema. Simplesmente acha que de repente, do nada, ficou indisciplinado, virou um vagabundo, não quer mais fazer nada, preguiçoso. E mal sabe a pessoa que dentro de si tem um vulcão, querendo explodir, querendo resolver a situação, mas não encontra saída. E nessa situação da sua mente trabalhando mesmo sempre naquele sentido de ver só negatividade, não consegue encontrar nada de bom na vida, começa a perturbar seu sono. Então não dorme à noite, estende o sono para de manhã, troca o dia pela noite, perde o apetite ou ganha apetite, porque fica totalmente descontrolado o seu metabolismo, vive cansado, mas não é cansaço físico, que as pessoas não conseguem identificar, é desvitalização, não tem energia vital. Tem pessoas que ficam indolentes porque não tem força para carregar seu corpo. Mas como se esforça perante a família, todo mundo acha que é só indolência.
Então esses sinais que você ouviu eu dizer são muito importantes para você prestar atenção no seu parente, no seu amigo, no seu colega de trabalho. Porque ele não sabe que ele está doente. Ele simplesmente pode começar a ter uma depressão por uma simples tristeza. Coisas simples, coisas banais. Como de repente perder um amigo, ou aquele relacionamento afetivo que ele esperava ter, estava esperando paquerar uma namorada, um namorado e não deu certo, aquilo frustra, vem de uma frustração, se acha incompetente, se acha, né? Aquela frustração toma conta e a tristeza tem um motivo, e esse é o grande problema. Quem está em depressão sempre tem um motivo para indicar o resultado do seu comportamento. E esse é o problema. No lugar de identificar os seus sentimentos, não. A mente trabalha de tal forma para justificar por que ele está naquela situação. Porque ele não quer estar naquela situação. Ninguém quer estar nessa situação. E aí a forma de pensar vai elaborando, vai procurando saída o dia inteiro, 24 horas por dia isso, e não encontra saída, não encontra saída. E aí o processo, que é um processo obsessivo espiritual, porque já está fornecendo energia para espíritos que estão vivendo aqui na crosta da Terra e que precisam da energia vital das pessoas para sobreviver, e vai recebendo informações do mundo espiritual, e de forma inconsciente, por essa razão é que fica difícil definir que está doente, entender que está doente e aceitar que está doente, recebe informações para fazer coisas que ele não gosta de fazer. Mas o convencimento é tamanho, porque é mental, entra dentro da mente. Não é uma voz que te fala no ouvido, não, é a sua própria mente que parece dizer para você mesmo. Então a pessoa não tem como identificar que está sendo enganado por alguém ou por alguma coisa. Acredita porque é a mente dela falando para ela. Então é uma situação muito difícil dele dizer assim, eu estou doente, eu preciso de ajuda. É muito difícil quem tem depressão reconhecer que precisa de ajuda. Porque ele está tentando, com todas as suas forças, sair da situação em que se encontra.